Oi, hoje a aula é sobre o início da formação da igreja, que é os Atos dos Apóstolos, tá bom? Vamos fazer uma oração antes. Deus fala conosco, nos orienta, nos ajuda, nos inspira. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos separar em duas partes, porque o livro de Atos é muito extenso, então eu vou separar em duas partes, tá? É a formação da igreja, e eu queria somente complementar com alguns pensamentos antes de a gente começar a aula, tá? Isso daí vai complementar a aula de Atos dos Apóstolos, tá bom? Na primeira parte. Tem Atos 4, 9 a 12, alguns versículos que eu achei importante acrescentar. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Pedro falando, porque ele estava sendo julgado, porque ele curou o aleijado. E ele está sendo perseguido pelos religiosos, tá? Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo. Detalhe, a igreja estava se formando. Detalhe para a igreja cristã. A manifestação de Deus em nome de nenhum apóstolo, não foi pelo apóstolo Paulo, nem foi em nome do apóstolo Pedro, nenhum apóstolo contemporâneo dos dias atuais que deva ser exaltado ou levantado, mas em nome de Jesus Cristo, tá bom? O Nazareno, aqui ressuscitou dos mortos. Então, não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Então, eles estavam dizendo assim, o mais importante na igreja é o nome de Jesus. É aquilo que ele diz, é aquilo que ele pensa, é o coração de Jesus, é o mais importante. Ele deve ser exaltado. O nome de Jesus deve ser exaltado. E nenhum outro nome mais. Em qualquer lugar do mundo. Ninguém é mais importante do que Jesus. Ninguém deve ser exaltado mais do que Jesus. E se estamos indo para a igreja, é por causa de Jesus. E tudo que acontece é por causa dele. Tá? Então, o nome de Jesus é o mais importante. O nome de Jesus é a bandeira da igreja. Assim começou a se formar na igreja. Tá? Começou a formar a igreja do Senhor. Outro detalhe. Tem um capítulo depois, diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, eram muitos milagres naquela época, entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, lá em Jerusalém. A igreja começou em Jerusalém. Para quem quiser saber o início da igreja cristã. E também o início da nossa igreja cristã, no Morumbi, etc. A origem é essa. Tá? Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, o quê? Criam no Senhor. Então aumentavam pessoas que criam. Como resultado da fé, olha o ambiente de fé. Hein? Quanto maior o ambiente de fé, maior o resultado. Então, se o ambiente de fé for formado por pessoas descrentes, que a pessoa desconfia, não confia, né? Não acontece nada. Mas se o grupo Jesus Cristo crê na palavra dele, tem fome de Jesus, sim. Resultado, o povo se levanta, os doentes à rua, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Milagres acontecem. Muita gente vinha de cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes, atormentados por espíritos imundos. Olha o importante das nossas congregações, da igreja cristã, o grupo. Quanto mais fé, ela produz o quê? Resultado. Tá bom? É um detalhe, mais outro detalhe da igreja cristã. Em nome de Jesus, um ambiente de fé. E outra, aí está falando de Paulo, o apóstolo Paulo.
Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu ouvi muita gente falar das coisas terríveis que esse homem Paulo vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Nós vamos comentar um pouquinho sobre Paulo, tá? Como ele se converteu, daqui a pouco. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam. Ele se converteu e ele Deus pediu para Ananias orar por Paulo, porque ele tinha se convertido. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento. Deus disse para Ananias: vai lá, fica tranquilo. Vá lá, porque eu escolhi Saulo, né? No início era Saulo. Eu escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos seis, bem como ao povo de Israel. Eu tenho um plano na vida dele. Né? E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ou seja, quanto maior o ministério que Deus tem para uma vida, tem um preço, tá, gente? Muitas vezes a gente diz: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Tá, mas tem um preço, tá? Então, veio muito sofrimento para a vida de Paulo. Ele teve que sofrer para conhecer um pouquinho mais de Jesus, porque Jesus sofreu. E só para entender, queremos ser usados por Deus? Sim. Então não vamos reclamar por sofrimento que vem. Às vezes Deus traz sofrimentos para nós. Para quê? Somos treinados para que muita gente seja abençoada através da sua vida. É a terceira lição complementar, tá? Eu acho que a próxima eu acho que é a última, tá? Até então, o início da igreja foram somente para os judeus. Aí, Pedro foi usado para começar a ministrar e converter também as pessoas que não eram judias, gentios. E qual foi a virada de chave? Como eles começaram a se converter? Através de Cornélio. Ele era um homem temente a Deus e Pedro foi chamado para pregar para a família dele. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre a família dele, que eram gentios, que não eram judeus. Pois ouviram falar em outras línguas, foram batizados no Espírito. E louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a eles sejam batizados agora aqui, como nós também recebemos o Espírito Santo? Então a chave do início da igreja entre os gentios virou a chave como? Como que se vira uma chave de um grupo? É o batismo do Espírito Santo. Ela vira a chave de qualquer igreja de uma cidade. Ela vira a chave. Tá bom? Eu acho que é só. Vamos começar a assistir então a aula de hoje, tá? Deus te abençoe. Livro de Atos. No Novo Testamento, diferente do Antigo Testamento, as histórias são bem curtas. Basicamente, a vida de Jesus, que é o Evangelho, que lá conta a história de Jesus, em especial os milagres e os ensinos de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, que terminamos na vez passada. Inclusive, provavelmente Lucas provavelmente foi o escritor do livro de Atos, então provavelmente Atos é um livro, é uma continuação do livro de Lucas. Então começa em Lucas e Atos é uma continuação. Mas antes de começar o livro de Atos, eu queria fazer uma recapitulação de alguns ensinos do Evangelho, só para ter uma recapitulação breve, que nós consideramos que sejam importantes sim, mas aquilo que eu achei que seja interessante para nós, tá bom? Primeiro, no caso de Jesus, a gente aprendeu que ele ficou 30 anos aprendendo. Aqui no fim, ele, depois de 30 anos de treino, de aprendizado, ele finalmente teve 3 anos de ministério. Tem um versículo no Antigo Testamento que diz que o fim é melhor que o começo. Então, Jesus é a nossa referência. Muito aprendizado, para que no fim ele tivesse o seu ministério
florescendo durante 3 anos. Tá? Tem um ensino de Jesus que está nas bem-aventuranças. Bem-aventurança significa felicidade. O caminho da felicidade eterna, da salvação eterna, diz em Mateus que é estreita, não é fácil. E são poucos os que vencem, o que chegam até o fim. Né? Nós cremos que nós somos a igreja, que somos poucos, mas cremos que nós vamos chegar lá, tá bom? Terceiro, Jesus tinha os seus inimigos, ele tinha inimizade com algumas pessoas, em especial os fariseus e os saduceus. Tá? Inclusive, ele recomendou, não queira aprender com os fariseus. Por quê? Porque a gente pode se tornar um fariseu se a gente ouve o fariseu. O que é fariseu? Hoje, fariseus são pessoas que ensinam coisas erradas, são pessoas falsas espiritualmente, com ensinos errados e falsos. Tá? Os fariseus, Jesus ensina, espalham, ou seja, são causadores de divisões. Tá? Fariseus têm uma característica, além de mentirem ou distorcerem as verdades, eles são muito heréticos. O que é herético? Heresia é falsa doutrina, falso ensino. E tem uma característica que Jesus ensinou, eles espalham. O que é espalhar? Eles causam divisões, tá bom? É uma lição que nós aprendemos nos evangelhos. O Espírito Santo 6 tem um papel fundamental. O Espírito Santo que está em nós, ele tem um papel fundamental de fazer lembrar de todas as coisas acerca de Jesus. Ou seja, tudo que a gente tem estudado, tudo aquilo que nós temos assimilado, tudo aquilo que nós temos lido da Bíblia, está na nossa mente. E o papel do Espírito Santo que está no nosso coração, o papel dele é fazer lembrar no tempo apropriado toda a sua palavra. Claro que é importante, então, nós lermos a palavra, termos domínio da Bíblia. Sim, por quê? Ele quer falar através da própria palavra que estiver na nossa mente. Porque o papel fundamental do Espírito Santo qual é? Fazer lembrar todas as coisas. Então, é essencial que você tenha domínio, o máximo de domínio da Bíblia. E geralmente Deus levanta profetas, Deus levanta porta-voz de Deus, pessoas que são cheios da palavra de Deus, mas somado ao Espírito Santo. Não basta só a Bíblia. É a Bíblia na mente e o Espírito Santo no coração que ele faz tornar viva a voz de Deus. É um Deus que fala, tá? Só que o instrumento que Deus usa, teu coração é a tua vida, mas a Bíblia que você tem estudado na tua mente, tá bom? 7. A Bíblia, ou seja, chamado Novo Testamento, porque alguém morreu, Jesus morreu e ele deixou um testamento. Tá? Testamento significa um livro de promessas. Não foi escrito para teólogos, para estudiosos. Foi escrito para quem? Os filhos de Deus, que vão usufruir do testamento de Jesus. Ele morreu pelos filhos do Senhor. Tá? Outra. O primeiro novo nascimento é chamado regeneração, é a experiência que a pessoa tem com o Espírito Santo. É o dia que o Espírito Santo entra no seu coração. Qual foi o primeiro dia que o Espírito Santo entrou no homem? A primeira pessoa foi Jesus Cristo, né, que ele estava no inferno, o Espírito Santo entrou lá na turma toda que estava lá no inferno, boa parte quer dizer, e Jesus levou ao paraíso. E aqui na terra, quando ele ficou 40 dias aqui na terra, a primeira experiência do novo nascimento, ou seja, o Espírito Santo entrou no coração das pessoas. Como? Jesus assoprou o Espírito Santo nos seus discípulos e o Espírito Santo entrou pela primeira vez na terra nos homens. E quando o Espírito Santo entra nos homens, significa, eles são feitos filhos de Deus, tá bom?
Isso significa o novo nascimento. 9. O conceito importante, tá? É importante para nós, especialmente nos dias atuais, ter conceitos corretos da graça. A graça, de acordo com o Evangelho de João, ela não é muito citada no Evangelho, ela é citada em João. De acordo com João, graça significa estar debaixo dos ensinos de Jesus. Por enquanto a gente aprendeu, Mateus, Marcos, Lucas, João. Graça, que é uma palavra tão usada hoje nas pregações e nos estudos, é essencial você ter um entendimento. Qual o entendimento? Primeiro, existe o entendimento de Paulo também que complementa, mas hoje nós vamos entender sobre João. João diz, graça é o ensino de estar debaixo dos ensinos de Jesus, tá bom? E por fim, Jesus disse que nós iríamos continuar fazendo aquilo que ele fez aqui na terra. O quê? Pregar como ele pregou e fazer milagres como ele fez. Duas coisas. Qual? A pregação da sua palavra e, segundo, a manifestação do poder através dos dons. Tá bom? É uma recapitulação rápida. Tá bom? Vamos entrar no livro de Atos. Nós vamos separar em duas partes. Primeira parte, segunda parte eu dou na próxima aula, porque é muita informação. Atos é chamado de Atos de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não está mais aqui na terra, sim, mas ele enviou o Espírito Santo, que é a mesma coisa. É como Jesus Cristo estivesse aqui na terra. Mas quem que vai? Mas Jesus está no céu, sim, mas o Espírito Santo está aqui na terra e ele vai usar a igreja para manifestar o quê? O poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai continuar aqui na terra, Jesus Cristo está aqui na terra através da igreja, junto com o Espírito Santo, tá bom? Então são atos do Espírito Santo, atos de Jesus Cristo aqui na terra. E basicamente na aula de hoje, nós vamos ver a origem da igreja cristã, como que a igreja significa o conjunto de pessoas que creem numa fé. Então, é um conjunto de pessoas, eclésia, né? Então, é a formação da igreja primitiva. Qual primitiva? A primeira igreja cristã que nasceu aqui na Terra. Então, alguns são chamados de Atos dos Apóstolos, outros chamam Atos do Espírito Santo e outros chamam de Atos de Jesus Cristo. São sinônimos praticamente, tá? Nesse livro de Atos tem uma peculiaridade. Eu já vou um dos últimos versículos. Esse livro de Atos, ela termina repentinamente. Parece que é um livro que não tem fim. Por quê? Porque ela continua até os dias atuais. Então, se perguntarem para nós, qual que é a origem da igreja cristã do Morumbi? Bom, ela começou há mais ou menos 2000 anos atrás, aqui em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, né? Nós nos baseamos com ela. O ensino, nós nos baseamos pelo livro de Atos, do Evangelho do Novo Testamento, assim como ele se baseava, tá? Então, começou lá? Sim, começou. Né? Nós não inventamos uma igreja nova. Nós somente somos uma continuação dos atos do Espírito Santo que começou 2000 anos atrás e hoje nós continuamos aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, Lucas 24 é o último capítulo do livro de Lucas e logo depois em Atos capítulo 1. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou e diz que ficou 40 dias aqui na terra. Está em Atos 1, versículo 13. Ele ficou vivo com o corpo glorificado durante 40 dias. Ele morreu na Páscoa. Ele morreu exatamente no dia da Páscoa. Ele foi o Cordeiro Pascal. E ele ressuscitou o terceiro dia. Ele ficou 40 dias aqui na terra. Assim como está descrito em Atos capítulo 1, versículo 3, tá bom?
E, na verdade, João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus disse, daqui a alguns dias, quando ele estava aqui na terra, ele disse para os discípulos, ó gente, vocês vão ser batizados daqui a pouco com o Espírito Santo. E qual que seria a finalidade? E vocês vão receber a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhos tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, o poder do Espírito Santo, para que viria o batismo do Espírito Santo? Ele diz que o Espírito Santo traria um poder para que eles pudessem salvar muitas pessoas, não somente entre os judeus. Eles iriam também em Judéia, que era a vizinhança, e esse evangelho iria se espalhar em todos os confins da terra. Então, esse seria o papel do Espírito Santo. O projeto do Espírito Santo qual é? A salvação, a multiplicação da salvação para muitas pessoas. Né? Por isso que Deus está nos orientando. Vemos a direção do Espírito Santo até na nossa igreja, apesar de sermos tão pequenos. O Espírito Santo age dessa forma, desde Atos. O Espírito Santo conduzindo a igreja da maneira dele. Tá? Ele prepara a igreja, ele enche do Espírito Santo e depois ele pede para que nós nos espalhemos, multipliquemos. É esse o papel do Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, cita uma passagem que vocês lembram que Judas fazia parte dos 12 discípulos, né? E entre os 12 discípulos, Judas traiu e ele se suicidou. Aqui a gente nota que foi citado um texto de Atos 1, em Atos 1:20, um texto de Salmo 69:25, diz assim, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserto sua habitação e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. Ou seja, dá a impressão que cada apóstolo recebeu um campo missionário, um campo ministerial. Dá a entender, a gente entende que cada filho de Deus tem o seu ministério, tem um campo que Deus dá para a tua vida e para a minha vida. Tá? E no caso de Judas, ele recebeu um chamado ministerial, um campo, como ele tivesse recebido um campo. E ele diz, já que ele traiu, o campo ficou vazio. Para que ela não fique vazia, vamos escolher alguém que o substitua. Né? A gente entende, então, que ninguém é insubstituível. Quer dizer, é substituível. Então, você sabe que se você não cumprir o teu chamado, o campo fica vazio. E alguém tem que fazer aquele papel. Senão o inimigo vem e toma espaço no teu ministério. Então, hoje a gente não pode deixar o nosso ministério o quê? Vazio. Tá bom? Assim que a gente entende. Né? E eles escolheram por sorte, hein? Não era dado, não, mas eles disseram que lançaram-lhes sorte. Nem sei se foi no palitinho, é parecido. Né? É até engraçado, né? A gente podia imaginar que eles tivessem uma direção de Deus, não, eles lançaram sorte. Né? Isso daí é uma interpretação minha, tá? Isso daqui pode ser até meio cômico, né? Mas dá a entender que qualquer um é melhor que um traidor tipo Judas, tá? Então pega na sorte quem entrar entrou e caiu sobre Matias. É isso aí. Chegou o dia do Pentecostes. Pentecostes era uma festa 50 dias depois da Páscoa. E exatamente no dia 50 dias depois da Páscoa, da morte de Jesus, eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, estavam todos de acordo num lugar, e de repente veio um som como um vento veemente e impetuoso. Isso aconteceu no Antigo Testamento também, né, quando Moisés subiu no monte, 50 dias depois da Páscoa. Aconteceu exatamente parecido. Tá? Então a gente entende que a primeira festa do
Primeiro em Pentecostes aconteceu com Moisés, quando ele recebeu as tábuas da lei. Tá? Voltando aqui. Então, historicamente, o primeiro Pentecostes aconteceu em Êxodo. E, espiritualmente, o Pentecoste do Novo Testamento aconteceu aqui, nesse dia que Jesus definiu. E aconteceu que eles foram cheios do Espírito Santo, foram cheios e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós entendemos aqui na igreja que um dos sinais mais importantes, ou o sinal mais importante do batismo do Espírito Santo, são as outras línguas. É assim que nós entendemos. Tá? É como fosse o início do batismo do Espírito Santo. O que aconteceu com esses discípulos, essas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo? Lembram antes? De 12 discípulos, 11 discípulos traíram a Jesus, deram as costas para Jesus, né, por medo. Um só que ficou perto de Maria, que foi João. Mas depois do batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo deu coragem a todos esses discípulos, e todos que foram batizados com o Espírito Santo receberam uma força sobrenatural, poder ou virtude do Espírito Santo, a tal ponto que eles dariam as suas vidas por Jesus e pelas vidas. Olha o poder do Espírito Santo transformador. O Espírito Santo, quando veio nos discípulos, eles ficaram fortes. Até Pedro não vejo como fama de pregador, mas ele começou até a comentar e pregar uma palavra. Né? A igreja primitiva, nós entendemos que começou depois do batismo do Espírito Santo. Como? Pedro começou a fazer uma pregação, explicar para aqueles que estavam ouvindo o que estava acontecendo, porque eles estranhavam, puxa, o que está acontecendo? Porque na igreja em Jerusalém era meio aberto, então eles começaram a falar em línguas e as pessoas estavam enxergando, porque lá naquela época era tudo aberto. Primeira coisa, como que nasce a igreja cristã? Pelo batismo do Espírito Santo, com pessoas cheias do Espírito Santo. E isso acontece até hoje. Como que se começa uma igreja? Através de uma célula pequena, com pessoas cheias do Espírito Santo. Vocês vão ver como que nasceram as igrejas cristãs com um grupo pequeno, cheio do Espírito Santo, e explodiu. Qual que é a chave do nascimento de uma igreja? Organizar? Não. Antes da organização, cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente vai ter medo e a gente vai dar para trás. E o crescimento? O crescimento, eu falei de Pedro. A pregação de Pedro era o seguinte: arrependei-vos, cada um seja de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, ou seja, se convertam e sejam batizados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo, em Atos 2:38, nós entendemos que é o falar em línguas, tá? O dom é o presente do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe, Jesus mesmo profetizou em Marcos, que esse seria um dos sinais que falariam outras línguas. Todos que crerem receberão um sinal. Qual? Falarão em outras línguas. Então, o dom do Espírito Santo que Pedro está comentando aqui é o falar em línguas, tá bom? Eu vou falar também do início da igreja primitiva. Bem, Pedro pregou uma palavra. Se nós pregássemos a mesma palavra, não teria esse efeito. Por quê? O efeito está no poder do Espírito Santo. Pedro começou a falar, foi uma coisa de um dia para outro, repentinamente que aconteceu. Não foi um processo longo, não. Foi 40 dias depois, 50 dias depois, foram batizados no Espírito Santo, e logo o poder do Espírito Santo transformou imediatamente as pessoas. Tá? No caso, Pedro. De sorte que foram batizados naquele dia, num mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas numa cidade de Jerusalém, lá devia ter quantos habitantes? 20.000, 30.000 habitantes. Praticamente 10, 20% de toda a cidade de Jerusalém se converteu.
em toda a alma, toda, era unânime, porque todo mundo era cheio do Espírito Santo. Então, dá para ser unido numa igreja? Sim, porque eles eram unidos porque o Espírito Santo causava a união entre eles. Né? E chegaram ao ponto de vender suas propriedades e bens, se repartiam com todos. Não era um sistema socialista, não. Eles faziam por amor, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles faziam por amor ao próximo, não porque era um sistema socialista, não. E perseverando unânimes todos os dias, olha, eles se reuniam, não era culto online, mas eles tinham cultos diários todos os dias, porque eles queriam buscar Deus todos os dias. Puxa, a igreja cristã, o avivamento da igreja inicial começou com culto todos os dias. Eu acho que quando Jesus voltar também vai terminar com culto todos os dias. Deus vai ter uma igreja assim. Deus está nos treinando a ser assim. Deus está nos treinando a ser uma igreja primitiva, onde eles buscavam a Deus todos os dias e tomavam a ceia todos os dias. Eles achavam que Jesus voltaria rápido naqueles dias, tá? E louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E todos os dias é Deus quem trazia o crescimento. Eu coloquei uma figura aí que Jesus está passando o bastão para o Espírito Santo, tá? O que é isso? No Antigo Testamento era Deus, Pai, que atuava. No Novo Testamento, até o ano 33, nós notamos a atuação de Jesus Cristo nos Evangelhos. E no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, nós vemos a atuação do Deus Espírito Santo. Ninguém é menor do que outro. Hoje, nós damos ênfase ao Espírito Santo atuando. Deus Pai, Deus Filho está à direita de Deus Pai hoje. Mas ele enviou o Espírito Santo, que é a mesma coisa que Jesus estivesse aqui na Terra. Só que não é ele em pessoa que está atuando. Quem está atuando é o Espírito Santo através de mim e de você. Tá? Eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que ser uma célula do corpo de Cristo. Eu tenho que ter semelhança com a cabeça, tá? Que é Jesus Cristo. Eu tenho que ter... a minha natureza tem que ser parecida com a de Cristo, a minha e a sua. Tá? Segunda coisa que acontece, nós enfatizamos, qual que era o ensino deles? O ensino deles era a doutrina dos apóstolos do Novo Testamento. Tá? É a base dos ensinos, é a própria Bíblia, é o Novo Testamento, tá bom? No capítulo 3, Pedro e João curaram um coxo, e eu queria que vocês vissem a visão da pregação desses apóstolos, tá? A visão profética que eles tinham. Arrependemos, pois, converter para que sejam apagados os vossos pecados, é a pregação de Pedro. E venham tempos, assim tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Nós entendemos que quando Jesus voltar aqui na Terra, Jesus voltará, e isso está em Apocalipse, e teremos 1000 anos do reinado de Jesus Cristo aqui na Terra. Haverá restauração absolutamente de tudo. Nós estamos em transição, biblicamente dizendo, nós estamos em transição. E nós cremos que participamos de uma igreja que está sendo restaurada em todas as áreas. Tá? Inclusive, eu estou recomendando que vocês... Tem um estudo aqui nesse livro, Princípios da Vida da Igreja. Não está sendo mais editado. Na igreja nós temos alguns exemplares, mas quem tiver, na página, na lição 21, a partir do capítulo 21, vocês vão ver as áreas que nós entendemos que Deus está restaurando hoje a igreja. Tá? Restaurando quer dizer... nós compramos uma igreja aqui perto, alguns anos atrás,
uma casa muito velha. E pensamos em reformar, mas achamos melhor demolir tudo e construir uma nova, né? Isso se chama restauração. Se eu deixasse os telhados, se eu fosse só trocar o telhado, ou fosse trocar somente as portas, seria uma reforma. Aqui, os apóstolos estão dizendo assim, não, vamos tirar aquilo que é antigo e colocar tudo novo. Então, nós entendemos que a nossa igreja faz parte de uma igreja que crê na restauração de tudo. Restauração de tudo o quê? Que seja como modelo a igreja primitiva, que nasceu nos anos 63 a 65, depois de Cristo, Atos, né? Essa é a nossa referência, tá bom? Claro que existem outras referências de algumas igrejas protestantes, né? Eles creem na igreja reformada. A igreja reformada nasceu nos anos 1517. Algumas linhas menores creem que eles vêm como referência os ensinos dos teólogos dos anos 1500, 1400, 1500, tá bom? Mas nós não, nós cremos na restauração de tudo. E nós temos como referência a igreja primitiva, tá bom? Terceiro, você vê, né, uma igreja começa como? Com gente cheia do Espírito Santo. Segundo, doutrina, que é essencial, o ensino, o Novo Testamento. Tá? Terceiro, aí sim, depois, em Atos 3, 4, 5, começa-se sim, depois do Espírito Santo, ele começa a organizar a igreja. O Espírito Santo, cada igreja tem uma organização diferente, você tem que permitir que o Espírito Santo organize de local a local. Tá? Cada igreja tem uma organização. E a organização é feita por pessoas cheias do Espírito Santo. Os apóstolos, os 12, eles administravam a igreja de Jerusalém. Tá? O crescimento, se bem que o crescimento da igreja começou a crescer demais. Né? Em uma só pregação, 3.000 pessoas foram batizadas. Claro que eles começaram a ameaçar os apóstolos. Então, eles levaram presos durante um dia somente para assustá-los. Adivinha quem? Os fariseus. Tá? São sempre eles. Tá? Com o crescimento da igreja cristã, gera alegria no povo de Deus, raiva dos fariseus. Né? Por isso coloquei uma cara de bravo aí. Tá? Eles começam a ter inveja do crescimento da igreja de Jesus Cristo. Né? Eles não suportam o crescimento. Na igreja primitiva não havia nenhum necessitado, porque todos possuíam herdades ou casas vendendo. Existia tanto amor na casa de Deus, porque o Espírito Santo que fazia isso. Isso não é uma coisa normal. Não é produzida, não é humanismo. É o Espírito Santo enchendo a igreja. Tá? A igreja primitiva era assim. A tal ponto que eles vendiam suas propriedades, alguns vendiam e não davam nem um dízimo, davam tudo. Né? Porque eles queriam que todos estivessem bem. Né? Eles não tinham apego material. E eles depositavam aos pés dos apóstolos. Então, nós entendemos como igreja que a administração financeira era organizada pelos apóstolos. Eles tinham que ter a direção de Deus para utilizar o dinheiro. Tá? É assim que nós entendemos, que Deus dá a direção correta para o uso do dinheiro. Né? No nosso caso, nós temos uma administração simples na nossa igreja, né? Mas nós sabemos o cuidado que nós temos que ter, o tesoureiro. Né? Ai de nós se usarmos erradamente o dinheiro do Senhor. Né? A gente pode até arriscar, acho que é melhor que Deus levasse a gente embora do que a gente usasse errado o dinheiro da casa do Senhor. Tá? É esse nosso conceito. E nós não temos medo de ter esse conceito. Nós cuidamos mais. Eu acho que os pastores têm que cuidar muito mais do dinheiro da igreja do que seus próprios. Bem,
E nesse ambiente tinha um casal chamado Ananias e Safira, só para você sentir a presença de Deus e a seriedade. Tinha um casal que vendeu uma propriedade e mentiu, queria dar, e na verdade deu uma parte daquilo que eles prometeram que ia dar. O problema não era dar ou não dar, o problema é mentira. Não era tolerado, não pela igreja, hein, por Deus. Por causa dessa mentira, né? Por causa dessa mentira, na hora que eles ofertaram o casal morreu. Literalmente, fisicamente morreram, porque não, a presença de Deus é especial, sim, só que Deus não tolera a mentira, né? E eles morreram. Tanto era a presença de Deus. Era uma igreja cheia de amor? Sim. Cheia da presença de Deus? Sim. Cheia de poder? Sim. Mas também, quanto mais presença de Deus, muito mais temor. Era assim a igreja cristã primitiva. E é assim que Deus está nos levando esses dias para chegar à igreja primitiva. Como? Cheia de amor, cheia de poder, cheia de pureza, cheia de temor. De novo, eles foram presos nesse capítulo. Tá? Aí começou a perseguição. A perseguição foi gradativa. Tá? Lançaram a mão dos apóstolos e puseram na prisão novamente. Tá bom? E, incrível, eles estavam presos, Pedro estava preso, e um anjo o livrou no meio da madrugada. Vocês podem achar esquisito isso, né? Mas eu lembro de um chinês que ele está vivo, hein? É um missionário. Ele sofreu a beça, mas sofreu porque ele era cristão, lá na China, né? E, de repente, um dia, ele acho que, não sei se a história é muito bem essa, ele viu um anjo chamando assim, vem para cá, vai por essa direção. Estava preso, hein? Ele foi andando, nenhum guarda ouvia, e estava tudo aberto. Então, até os dias atuais, isso acontece, por incrível que pareça, né? Então, esse chinês ele tem sido usado por Deus, ele foi muito perseguido, né? E aconteceu a mesma coisa com os apóstolos. Tá? Vamos lá. Instituição dos diáconos. Diáconos é uma palavra grega com significado de servo. Tá? Ora, naqueles dias estavam crescendo o número de discípulos. Eu acho que eles estavam fazendo muito curso de obreiro também. E houve muita murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Ou seja, foi por causa de problemas sociais. Era muita gente. Né? E chamaram os apóstolos. E os 12, na verdade, convocaram uma equipe, talvez uma multidão de obreiros, talvez. A gente fazia isso antigamente, faz tempo que a gente faz isso. E disseram assim, olha, não é razoável que nós deixemos de pregar a palavra. Então, escolham, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós, os 12, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, eram milhares de pessoas, tá? Não sei quanto. Em 2 pregações foram 8.000 pessoas. O nascimento dos diáconos se deu a uma necessidade social. Então, levantaram 7 pessoas ungidas, chamadas diáconos, e foi por eleição. Eleição de pessoas apontadas pela própria equipe de obreiros, tá? Que tivessem uma característica qual? Cheio do Espírito Santo, boa reputação, etc. Tá? Então, nós também recomendamos que na escolha de diáconos, a gente faz um xerox meio mal feito, mas tentamos fazer. Ajuntamos os diáconos, ajuntamos obreiros, e os obreiros escolhem
os diáconos, né? Atendendo às recomendações de caráter, tá? E de estar cheio do Espírito Santo, tá bom? Essa finalidade do diácono, hoje a finalidade do diácono, nós entendemos que é meio parecido com uma atribuição pastoral, mas eles são responsáveis diretos na área social de servir a igreja, tá? Servir aos irmãos. Diácono Estevão, vocês vão notar na história da formação da igreja que não é citado muito os outros apóstolos, não, né? Mas é citado mais diáconos do que os próprios pastores, né? Os próprios diáconos. Diácono Estevão, ele começou a pregar e ele estava sendo muito visado pelos fariseus. Armaram em cima dele, fizeram uma armação contra Estevão, né? E ele aproveitou, ele pregou. Uma das palavras da pregação dele foi a seguinte: homens de dura serviço essa parte aqui, incircuncisos de coração, ou seja, vocês são falsos, e ouvido, vocês sempre são resistentes a Deus. Era o nível de pregação dele. Meio parecido com Jesus Cristo, tá? Ele não tinha meias palavras, não, tá? E com essa pregação, ele foi apedrejado. E uma das pessoas que estavam juntos naquele apedrejamento era uma pessoa chamada Saulo. Saulo, ele era responsável pela perseguição dos cristãos. Ele começou a ser um coordenador da perseguição para acabar com os cristãos. E apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, pondo de joelhos, chamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Bom, o ambiente de Jerusalém, a igreja estava bombando. A igreja estava bombando de unção. Unção quer dizer presença de Deus. Tinha muito milagre. As pessoas se davam muito bem na igreja. Estava crescendo. Mas chegou uma hora que estava acomodado, estava muito bom. E era constituído somente de judeus. Somente os judeus se convertiam. Eles entendiam que Jesus, para eles, era só para os judeus. E, na verdade, Jesus não veio somente para os judeus, coisa nenhuma. Tá? Então, uma maneira do evangelho crescer, o que o Espírito Santo fez a partir dessa hora? Ele usou Estevão, a morte dele foi o primeiro mártir depois de Jesus Cristo. O Espírito Santo usou Estevão para quê? Para que a partir daquilo explodisse um ódio dos fariseus e dos judeus contra os cristãos. A partir de então, houve uma grande perseguição. É como a igreja estava muito acomodada, estava fechada, estava abençoada em Jerusalém, mas a vontade do Espírito Santo, na cabeça do Espírito Santo, vocês lembram? Para que ele veio? Veio pregar para quem? Para Jerusalém, para a Judéia e para os confins. Está na cabeça do Espírito Santo. Pregar para todo mundo e não para um grupinho. Então, você pode perceber que o Espírito Santo diz, o Espírito Santo não se acomoda. Então, ele não se acomodou em Jerusalém. O que ele fez? Ele próprio causou uma perseguição. Né? Tem certas coisas que acontecem no mundo, para quê? Para espalhar o Evangelho. Tem certas coisas que o Espírito Santo está conduzindo. Sabe que tudo que está acontecendo no mundo está sendo conduzido pelo Espírito Santo até hoje. Vocês não se surpreendam, nenhum país está controlando essa gripe, não, tá? Quem está controlando é o Espírito Santo. Está tudo sob controle de Deus? Sim, está tudo sob controle de Deus. Ele vai usar para espalhar o Evangelho, para salvar muita gente? Ele vai usar o Evangelho
nesses dias, ele vai espalhar como nunca o evangelho para milhões de pessoas. Tá? Opa, aconteceu a mesma coisa em Jerusalém, só que naquela época não tinha internet. A igreja não pode se acomodar. A igreja de Jerusalém começou a se acomodar, Deus forçou o evangelho a se espalhasse. Ao contrário, o Espírito Santo não divide, ele não causa divisão. O que ele causa? Multiplicação. Tá? Fariseu causa divisão. O Espírito Santo causa multiplicação. Diferente. Começou, então, uma grande perseguição. E justo quem estava lá, Saulo, consentiu na morte dele e fez uma grande perseguição, está em Atos, capítulo 8, versículo 1. Aí o evangelho é como Deus batesse na mesa, as formigas se espalhassem, cada um foi para um canto. Os cristãos de Jerusalém foram para o norte, para o sul, para o leste, o oeste, foi para todo quanto é canto. Tá? E o evangelho se espalha em todo lugar. E dentre eles, um diácono chamado Felipe. Felipe, de repente, estava andando e encontrou um eunuco da região da Etiópia. E ele converteu esse eunuco e batizou nas águas esse etíope. Tá? Provavelmente esse etíope levou o evangelho lá para a Etiópia. Eu acho que é Etiópia. Tá? E na hora, logo depois que ele ministrou, o Filipe foi arrebatado. Que arrebatado? Ele desapareceu e apareceu em outra cidade. Creia se você quiser ou não. Nós cremos, lógico. É possível, de repente, uma pessoa se arrebatar de uma cidade e ir para outra? Você já viu? Nunca. Eu vi só na Bíblia, tá? Mas é possível. Assim era a manifestação de Deus. Tá? É o mesmo Deus. Se acontecer hoje, eu vou crer. Tá? No capítulo 9, a conversão de Paulo. Ele estava a caminho da perseguição, ele foi em direção à perseguição aos judeus, tá? Não, aos cristãos. E ele caiu, porque veio uma luz muito forte, né? E Jesus disse para ele, Saulo, deixa eu ver, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus, quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus teve um encontro, aliás, Paulo teve um encontro pessoal com a voz de Jesus. Ele não viu visivelmente a Jesus, ele viu uma luz, mas ele ouviu a voz de Jesus, dizendo para ele. Tá? Essa foi a experiência impactante que Paulo teve com Jesus. Aqui está escrito Saulo, né? Mas alguns interpretam que Saulo e Paulo são palavras similares, depende da região que é falada. Por exemplo, os Estados Unidos, Paulo quer dizer Paul, Brasil é Paulo, e mais ou menos é assim que eles interpretam no caso de Saulo e Paulo, tá bom? Agora é uma experiência em paralelo a isso. Pedro foi convidado na casa de Cornélio. Cornélio era uma pessoa que não era judeu. E o Espírito Santo deu uma visão para Paulo, para ir conversar com Cornélio. E eles tiveram uma reunião lá. Eles tiveram uma célula. Não está escrito célula, tá? Estou falando muito de célula aí porque estou induzindo. Ele foi numa célula lá de Cornélio, né? E repentinamente todos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em novas línguas. Pedro, ficou muito surpreso com isso. Por quê? Porque não eram judeus. Aí ele o Espírito Santo falou para ele, olha, o evangelho não veio somente para os judeus, veio também para quem não é judeu. Eles são chamados de gentios, tá? Então, o Espírito Santo começou a mostrar, gente, o evangelho não é somente para os judeus, também é para os gentios. Tanto é que eles foram batizados pelo Espírito Santo. O evangelho é para o italiano, é para o chinês, é para toda a raça. São chamados gentios, tá bom? Para os árabes e todos os demais. Pedro
se encontra lá em Jerusalém com os demais apóstolos, ele conta a história da experiência com Cornélio. Ele falou, gente, Deus está operando entre os gentios também. E tem eu acho que era um apóstolo também, chamado Barnabé. Ele fazia parte da equipe, não dos 12, mas ele fazia parte da equipe. Pode ser que tenha sido apóstolo, não sei, deve ser. A atuação pelo menos é. Ele foi enviado para Antioquia de Tarso, né? Não, para Tarso. Ah, tá. Ele foi para Tarso buscar Paulo. Mas ele foi para Antioquia e lá eles começaram juntos, quem? Barnabé e Paulo. Uma igreja dos gentios. Não fica em Jerusalém, fica um pouquinho acima, acho que fica hoje na Turquia, tá? E lá pela primeira vez nessa igreja de Antioquia, que existiam judeus, mas a maioria era de gentios, e pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, ou pequenos cristos, tá? De novo, Pedro é preso e liberto. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Pedro foi preso, toda hora ele era preso, tá, gente? Toda hora. Mas ele era liberto sucessivamente, tá? Sucessivamente. Ele foi liberto aqui da prisão dos judeus, tá bom? Depois disso, começa a multiplicação do crescimento. Ou seja, vamos recapitular. Primeiro, como que nasceu a igreja cristã? Com um grupo cheio do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo foi a chave para o início da igreja. Para início de qualquer igreja, o que é essencial para o nascimento de uma igreja? Uma célula que seja. Pode se tornar uma igreja, sem dúvida. O que precisa? De gente cheia do Espírito Santo. É assim que começa a igreja. Vocês vão ver que algumas igrejas que nós vamos estudar aqui eram igrejas enormes que começaram com 1 dúzia de pessoas, tá? Com pouca gente. Tá? Algumas começaram com uma casa de uma mulher, por exemplo, tá? de Filipenses. Tá? E é assim que começa uma igreja. Como? Com um grupo cheio do Espírito Santo. Segundo, ensino do Novo Testamento, da Bíblia. Tá? Terceiro, o que eu falei? Terceiro, Deus dá a organização. Ele faz as coisas se organizarem. Tá? O que era o quarto mesmo que eu falei? A igreja não pode se acomodar. Com o tempo, muitos grupos começam a ficar fechados, porque tem um ambiente muito legal, muito bom. Eu também acho legal, mas vocês veem que na tua cabeça, pode ser que você esteja achando muito legal, tá com um grupinho lá legal, sem crise, sem briga. Só que na cabeça do Espírito Santo, ele não se acomoda, ele quer que você multiplique. Então, essa é a cabeça do Espírito Santo. Tá? E o quinto que nós vamos estudar é o avanço da igreja, é abrir igreja. Qual que é a quinta fase da formação da igreja? Primeiro você começa com uma igreja cheia do Espírito Santo. Depois você começa... Bíblia. Terceiro, é aqui que eu falei, Deus organiza. Quarto, Deus incomoda para você crescer. Quinto, abre igreja. Abre igreja e abre igreja. Essa sequência que eu estou mostrando para vocês é a sequência que era do livro de Atos, é o ato do Espírito Santo. É assim que é a ação do Espírito Santo, é assim que o Espírito Santo age. E é assim que o Espírito Santo age em toda a história e age hoje da mesma forma. Como? Deus vai começar com uma célula, com uma turma cheia do Espírito Santo, com a palavra de Deus, e Ele vai ajudar a organização, e depois disso a multiplicação. Nunca parar de crescer, sim, nunca parar de crescer.
Qual que é o papel final da igreja? É abrir mais igreja. É abrir mais células. É assim que a cabeça do Espírito Santo? Sim, é assim. No começo, aqueles que estão mais próximos. Depois você pega aqueles que estão um pouquinho mais afastados. E no fim, você avança para fora dos limites da tua cidade. É assim que é a ação do Espírito Santo. Tá bom? Acabei. Na próxima aula eu vou ensinar sobre o crescimento de cada igreja nas viagens de Paulo, tá bom? Acho que é só. Deus abençoe, tchau.